Bom, vamos aqui fazer um exemplo da adição de vetores pelo método do paralelogramo, né? Aqui nós temos 3 vetores já desenhados. Aqui eu tenho o vetor que é chamado de F1 e F2, dois vetores, F1 e F2, que formam um ângulo aqui menor que 90 graus, né? Então, fiz um desenho aqui pelo método do paralelogramo, montei um paralelo entre F2 e montei um paralelo entre F1. A resultante sempre sairá do centro desses dois vetores. Saindo do centro desses dois vetores, ele é chamado de vetor resultante, ou seja, FR. Aqui eu já tenho um outro desenho, que esse aqui nós temos um ângulo aqui de 90 graus. 90 graus, também F1 e F2, sempre observando que para cada vetor nós temos que ter a setinha em cima para demonstrar que isso é um vetor. Então, montei um paralelo entre F2 e F1 e puxei o vetor resultante, ou seja, FR, que também vai sair do centro desses dois vetores. Aqui eu tenho outro desenho que aqui forma um ângulo maior que 90 graus. Esses dois vetores F1 e F2, né? Montei também um paralelo entre F2 e montei um paralelo de F1. A resultante também sairá do centro desses dois vetores e ele vai ser chamado de FR, vetor resultante. Beleza. E quando ele for um vetor chamado que tenha um ângulo aqui de 0 graus. Nesse caso, montei aqui um desenho que ele vai ser chamado de ângulo de 0 graus. Bom, a resultante aqui desse vetor de 0 graus será máxima. Aqui o desenho dele, F1 e F2, aqui embaixo, tá? O vetor resultante aqui, como estão os dois para a mesma direção e o mesmo sentido, então eles vão ser somados. Então, o vetor resultante, FR, ou seja, força R, força resultante, será somada F1 mais F2. E quando ela for um ângulo aqui de 180 graus, ele vai ser chamado de vetor resultante mínimo. Tá? Aqui eu tenho o desenho dessas duas forças, onde F1 vai para um lado e F2 vai para outro. Então, aqui, nesse caso, as forças estão diminuindo, tá? Aqui o ângulo de 180 graus, né? E a força resultante entre eles vai ser subtraída. Então, a força de F1, F2 com F1 vai ser subtraída, tá? Bom, e quando no enunciado de qualquer problema estiver estipulado o ângulo em si, nós vamos usar essa fórmula aqui, que já está na apostila, que é chamada de força resultante, será a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes o primeiro F1 vezes o segundo F2 vezes o cosseno do ângulo qualquer.
né? Raiz quadrada de tudo isso aqui. Isso ocorre quando estiver estipulado no enunciado o ângulo.